Falar sobre fertilidade feminina. Está pensando em ter filhos? Ou por enquanto não está nos seus planos aumentar a família? Tanto uma como outra decisão passa pelo período fértil da mulher. E ele é cercado de tantos mitos, né? E é sobre isso que a gente vai conversar agora com a ginecologista Ana Luísa Saramago. Ana Luísa, obrigada, viu, por ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Muito bem, você participa com a gente. Quando a gente fala do período fértil da mulher, ele pode variar de acordo com o ciclo menstrual? Pode, ele pode variar porque se a mulher tiver um ciclo mais curtinho, esse período fértil às vezes vai antecipar. E se for uma paciente que tem um ciclo mais longo, esse período fértil pode postergar, então a conta muda um pouco. Vai depender de como que é o ciclo dessa paciente. E no caso, o estilo de vida também pode interferir? Porque o período fértil, justamente para quem quer engravidar, isso pode interferir também, O estilo de vida pode interferir mais na questão de atrapalhar a ovulação. Não tanto naqueles dias que ela já teria o período fértil. Entendi. Mas uma obesidade mais importante, ou o contrário, a paciente que faz exercício físico muito intenso, essas pacientes, esses extremos, essas pacientes, elas podem ter alteração na ovulação. E aí acha que está no período fértil, mas na verdade não está ovulando. Algumas alterações hormonais podem influenciar também. O normal é ovular quando? Em qual período, assim? Em qual dia? Se a gente considerar um ciclo padrão entre 28 e 30 dias, o normal é que ela ovule em torno do 14º dia. Mas aí a gente faz uma continha do primeiro dia da menstruação, conta 14 dias para frente, 3 dias antes, 3 dias depois vai ser aquele período de maior fertilidade. Mas se a gente estiver considerando esse período, esse ciclo entre 28 e 30 dias. Se forem ciclos mais curtos ou mais longos, a gente vai ter que adequar essa conta, essa tabelinha. É bem minucioso, né? É minucioso, mas dá para fazer. Dá para fazer? Dá para fazer, a gente ensina no consultório, pega um calendário, explica para o paciente, dá para fazer. A gente até preparou, deixa eu ver se o pessoal da edição pode pôr para a gente agora, né? Um exemplo dessa questão da tabelinha, de você usar o calendário, tanto para engravidar quanto para prevenir, né, uma Agora, gravidez. para contracepção, para prevenção, a tabelinha não vai ser tão recomendada, a não ser que ela esteja sendo usada com outros métodos. Entendi. Porque ela pode ter uma falha grande. Então, a gente recomenda a tabelinha para engravidar. Para prevenir, existem outros métodos bem mais eficazes, bem melhores. O pessoal está preparando a tabelinha para a gente poder, como disse a Ana Luísa, né, ensinar você que quer engravidar, como é que você deve fazer. E nós trouxemos aqui, nós separamos alguns mitos e verdades, lembrando e reforçando 99897.000, você pode fazer a sua pergunta. A gente tem aqui alguns mitos e verdades, vamos lá. Se uma mulher tiver relações sexuais no período fértil, ela vai engravidar. É uma afirmativa. É um mito, né? É Na mito? verdade, é uma chance maior que ela vai ter de engravidar, mas não é obrigatório que ela vai engravidar naquele mês. Tanto é que a gente tem um período que a gente fala que os casais jovens que estão tentando engravidar, 80% deles vão conseguir engravidar no período de 1 ano. Então, mesmo tendo relação sexual no período fértil, não é obrigatório que vai engravidar naquele mês. A chance é em torno de 20%. Então, tem que continuar tentando para poder ir aumentando essa chance de engravidar. E gera uma expectativa tão grande que pode atrapalhar, não é, Ana Luísa? Gera uma expectativa, às vezes gera uma tensão no próprio relacionamento, né? Uma cobrança dos dois parceiros. Então, tem que saber desse tempo. Vá na consulta ginecológica antes, faça uma avaliação pré-concepcional desse casal, uns exames básicos, tá tudo bem, ciclo tá regular. Então, tenha essa paciência de esperar esse tempo que seria até 1 ano. A não ser que esse casal já tenha algum fator que prejudica a gravidez. Então, você já sabe que tem alteração no espermatozoide, você já sabe que tem uma endometriose, que tem algum que não está ovulando, que o ciclo está muito bagunçado, já procure a ajuda antes. No caso, o ovário policístico, quem tem, também pode atrapalhar um pouquinho nesse processo? Pode. Quem tiver a síndrome de ovário policístico e for documentada que tem essa síndrome, na grande maioria das pacientes, elas não ovulam regularmente. Então, ovulam muito de vez em quando ou não ovulam. Então, é uma característica, é um fator que pode atrapalhar. Quem tem síndrome de ovário policístico, já procura o ginecologista antes de engravidar. Quem vai engravidar com mais tranquilidade, se precisar de algum tratamento, já faz. Para não passar 1 ano estressado, sem ter chance. E aí vai piorando tudo, não é, Vai. Ana Luísa? Deixa eu trazer algumas perguntas enquanto a gente discute também os mitos e verdades. A Alessandra tomou injeção durante 4 anos, parou tem 5 meses, só que a menstruação não desceu.
durante todo o tempo que ela tomou essa injeção, não menstruou. Ela corre o risco de engravidar mesmo ainda parando de tomar a injeção e não tendo menstruado? Pode, porque a injeção, essa que é de 3 em 3 meses, em geral, demora um pouquinho para a menstruação voltar. É o único método que demora um pouco mais. Só que quando ela menstruar, significa que ela ovulou há 14 dias atrás. Então, ela só vai saber dessa ovulação depois de 14 dias. Se ela não puder engravidar, se o objetivo dela for prevenir, já tem que trocar o método. Se ela ficar esperando a menstruação descer, ela pode ovular, engravidar e aí a menstruação não vai descer mesmo. Então, se o objetivo for prevenir, já troca para outro método. Se o objetivo for engravidar, vamos aguardar essa regularização dessa menstruação para poder fazer a tabelinha melhor. Viu só? Não dá para confiar. É isso. É a Ana Luísa Saramago, que é ginecologista, que a gente falando para a gente hoje sobre fertilidade feminina. Você pode continuar mandando as suas perguntas e a gente volta já já com outros mitos e verdades e também ensinando a tão tradicional tabelinha, né? Importante. Ana Luísa, eu vou te pedir licença um minutinho, tá? Porque falando sobre mitos e verdades sobre a fertilidade da mulher. A tabelinha funciona? A ovulação é sempre no 14º dia? Com a gente hoje a ginecologista Ana Luísa Saramago e você participando com a gente. Deixa eu trazer uma pergunta. A idade interfere quando se trata de tabelinha? A idade, na verdade, vai interferir na capacidade de ter filhos. Então, na fertilidade. Não vai interferir tanto na tabelinha, mas isso é uma coisa super importante das mulheres saberem. Então, a gente nasce com aquela quantidade de óvulo e a cada ano que passa, a gente vai perdendo em quantidade e qualidade. Por isso que a partir dos 35 anos fica mais difícil, a partir dos 40 mais difícil ainda, e vai aumentando a chance de aborto, de alteração, por exemplo, síndrome de Down, alteração da gestação. Então, é importante que nós, mulheres, saibamos que a gente tem, o ovário tem uma data de vencimento, então não dá pra gente ficar postergando muito, ou se for postergar, pensar no congelamento de óvulo, porque infelizmente tem essa diferença sim. Muito bem. A Ana mora no Luizote, a filha dela tem 19 anos e o ciclo menstrual é todo desregulado. Chega a menstruar 3 vezes no mês. Quero saber se isso pode trazer problemas para ela, inclusive também na dificuldade de engravidar. Se a menstruação dela é toda bagunçada assim e ela não está tomando nenhum tipo de contraceptivo, não está usando pílula, nem injeção, nem nada, esse é o natural dela, e ela deseja engravidar, ela precisa ser avaliada. Porque ela pode estar com alguma alteração hormonal, por exemplo, tireoide, às vezes outro hormônio que é a prolactina, às vezes pode até ter uma síndrome de ovário policístico que não sabe. Então, essas menstruações bagunçadas, elas podem atrapalhar porque você não vai conseguir fazer uma tabelinha direitinho. Imagina, menstrua 3 vezes, aí 3 vezes você vai começar a fazer conta de novo, não dá para fazer. E provavelmente ela não deve estar com uma ovulação certa. Muito bem. Uma outra mãe preocupada com a filha. Ela, depois que teve a filha, não conseguiu mais engravidar. A filha dessa amiga nossa tem 6 anos, ela não usa anticoncepcional. Por que será que ela não consegue engravidar até agora? É a Kátia do Chácaras Oliveira, em Uberlândia. Então, é importante saber que todo casal que está tentando engravidar e completou 1 ano tentando engravidar e não conseguiu, já tem que procurar essa investigação do especialista. Nessa investigação, a gente vai ver se tem óvulo, se está ovulando, se tem espermatozoide, se esse espermatozoide consegue se locomover bem, se tem alguma alteração dentro do útero, das tubas, alguma obstrução. Então, a gente faz uma investigação das principais causas para poder descobrir por que essa paciente não está engravidando. E tem que propor algum tratamento. Não dá também para a paciente ficar aí 2, 3 anos fazendo exames, sem nenhum tipo de tratamento de ajuda. Porque aí o tempo passa e às vezes ela começou a tentar engravidar com 30, está com 37, vai fazer alguma coisa. E aí tem essa questão da capacidade reprodutiva reduzir com o tempo. Então, a mulher tem a capacidade reprodutiva reduzida com o tempo? Super verdade. Isso é verdade, né? Tem, como a gente acabou de falar. Então, é importante a gente atentar para essa capacidade que reduz mesmo. Não tem jeito. Tem que ficar atenta, né? Vamos passar para o próximo mito ou verdade com a ajuda da Ana Luísa. Quem toma anticoncepcional há muito tempo demora a engravidar. Já ouvi falar sobre isso? Isso é mito, né? É mito? Todo mundo chega no consultório achando, mas é mito. Se você usa contraceptivo há 1 mês, há 1 ano, há 15 anos, não faz diferença. Quando você acaba de usar, no máximo em 2 meses, esse hormônio já saiu do seu organismo. Então, não tenha, se a paciente acha, usei por 10 anos, então é normal que eu demore mais, não é normal. O único contraceptivo que pode demorar um pouquinho mais para a menstruação voltar é o injetável de 3 em 3 meses. Mas também nada em anos e tem que avaliar direitinho. Muito bem. A Michele tem uma dúvida. Ela colocou Implanon?
é isso? Sim, um implante. Mas não tenho muita confiança. O que você pode me dizer? Ela tem medo de engravidar, já teve 3 cesáreas. E manda um abraço para minha avó Gilda. Mônica, manda, Michele. Um beijo para sua avó, dona Gilda. E aí, como é que Michele, fica? pode ficar tranquila. Na verdade, o implante é um dos métodos mais seguros que tem de contracepção. É um implante colocado no braço, que libera um pouquinho de hormônio todos os dias e dura 3 anos. E ele é mais eficaz do que ligar a tubo, que quando o marido faz a vasectomia. Então, tão eficaz quanto. Então, ela não precisa ficar preocupada, tá usando excelente método. Existe uma taxa de falha do método, mas a taxa é muito pouca. Então, pode ficar bem tranquilo. Muito bem. A gravidez depois dos 35 é mais delicada. Verdade, né? A gravidez depois dos 35, ela é um pouco mais difícil de acontecer. Claro que não é impossível. A gente está sempre comparando com aquela gravidez aos 20, 25 anos. E a partir dos 35 anos, a gente aumenta a chance também da mulher de ter hipertensão, diabetes gestacional, alguma alteração de comorbidade que a gente fala. Então, alguma coisa associada a essa gestação. Mas claro que não é impeditivo, né? Cada vez mais a gente está tendo filha mais tarde mesmo. Só tomar cuidado com essa questão da fertilidade. Muitas perguntas chegando pelo 998-97000, viu, Luan Machado? A Françoelen de Araxá ganhou o bebê há pouco tempo, só tem 3 meses. Desde então, a menstruação não desceu e ela queria saber se é normal e se corre o risco de engravidar. Se ela estiver amamentando, é super normal a menstruação não descer, porque quando a mulher amamenta, ela libera a prolactina, que é como se fosse um anticoncepcional natural nesse momento, mas não dá para confiar só na amamentação. A partir de 60 dias do pós-parto, a gente já aconselha usar algum outro contraceptivo, mesmo que a mulher esteja amamentando, se ela estiver com muito medo de engravidar. Ou ela pode manter esse aleitamento exclusivo. Se for exclusiva, ela tem uma contracepção melhor, mais eficaz. Vai depender se está ou não amamentando, se é um aleitamento materno, que é só ele, se não tem complemento junto, porque a partir do momento que tiver complemento, a gente já tem que associar contraceptivo até antes também. Muito bem. Tem uma outra nossa amiga aqui, ela está pedindo muito para a gente ajudá-la. É a Wanda, ela mora no Granada. Ela contou a seguinte história, Ana. Ela tem um filho de 4 anos com mielomeningocele. Sim, ouviu falar? É uma alteração. E o sonho dela também é ter outro filho. Como é que ela faz? Pode ter uma gravidez sem problemas? Ela está tomando ácido fólico? A meningomielocele é um defeito do que a gente fala do tubo neural aqui da coluna do bebê. Certo. E a forma de prevenir é realmente usando o ácido fólico antes de engravidar. Se já teve um filho com a meningomielocele, ela vai avaliar junto com o ginecologista, junto com o pediatra, se teria indicação, às vezes, um ácido fólico, uma dose maior para essa próxima gestação. Mas a prevenção com ácido fólico, ela é orientada para todas as pacientes que pretendem engravidar. Então, 2 meses antes, se é uma gravidez planejada e dá tempo de você usar esse medicamento, que a gente sabe que de vez em quando não foi planejado, mas 2 meses antes, 2 a 3 meses, começar a usar o ácido fólico e aí você vai fazer esse preparo, né, antes de realmente tentar engravidar. Então, ainda vou parar o anticoncepcional daqui 2 meses, eu já começo a usar o ácido fólico como prevenção. A gente falando sobre fertilidade feminina, a Renata quer saber se quem tem diabetes pode ter mais dificuldade. Se a diabetes estiver relacionada com alguma alteração da ovulação, pode. Porque às vezes o diabetes está relacionado com uma alteração de ovulação. Por exemplo, na síndrome de ovário policístico. Pode ser 2 coisas que andam juntas. Então, o diabetes por si só, sozinho, eu não vou falar que é posso falar que é um fator de infertilidade, se estiver bem compensado, bem controlado. Agora, um diabetes descompensado, com altos níveis de glicose, com hemoglobina glicada muito alta, que é um parâmetro de controle que a gente tem, com alteração da ovulação, não só pode atrapalhar engravidar, mas ainda pode trazer risco tanto para a mãe quanto para o feto se engravidar nesse descontrole do diabetes. Muito bem, ainda quero mostrar a tabelinha aqui, agora que eu me lembrei disso, Adriana de Patrocínio. O que o anticoncepcional causa no nosso corpo? Depende do anticoncepcional que a gente usa. O mais comum, por exemplo, que é o comprimidos, hormonais, comprimido, injetável, adesivo, anel, eles vão causar a anovulação. Então, a gente não engravida justamente porque bloqueia essa ovulação e a gente não ovula. Agora, existem outros métodos, por exemplo, como o DIU, a pílula, que é só progesterona, que eles não causam a anovulação. O mecanismo vai ser diferente. Às vezes, atrapalhar o transporte do espermatozoide, espessar o muco, atrapalhar a motilidade das fímbrias da tuba. Cada método vai ter sua ação. Muito bem. Vamos mostrar a tabelinha agora, antes de voltar com as perguntas aqui. A gente ganhou mais um tempinho.
Então, às vezes tem muita mulher que não consegue, né? Então, assim, a gente está considerando que seja um ciclo regular. Então, todo mês tem aquela menstruação. E quando eu faço a contagem do primeiro dia da menstruação de um mês até o outro mês, dá em média de 28 a 30 dias esse ciclo. Entendi. Então, para eu saber se o ciclo tem essa duração ou não, eu conto do primeiro dia de um mês até o primeiro dia do outro mês. Considerando esse período de 28 a 30 dias, para fazer a tabelinha, então a gente marca o primeiro dia, no primeiro dia que desce o sangramento, que é aquele 1 da tabela. Sim. Conto 14 dias nessa tabelinha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no 14º dia, que seria o provável dia da ovulação. Mas não é exatamente no 14º que todo mês a gente vai ovular. Então, pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois. Então, a gente sempre orienta a contar 3 dias antes, 3 dias depois, que é o que está marcado com o amarelo ali, que esse seria o período de maior fertilidade. Então, se eu estiver tentando engravidar, e eu vou ter relação, eu posso ter relação no primeiro dia da menstruação? Posso, Pode. mas para engravidar não vai ser o melhor período. O melhor período seria nesses que estão marcados de amarelo. De amarelo. Para o ciclo de 28 a 30 dias. Se esse ciclo for menor, essa ovulação vai acontecer antes. Se o ciclo for maior, essa ovulação vai acontecer depois. Muito bem. Aí muda essa contagem. A gente vai disponibilizar essa tabelinha para as nossas amigas, viu? Deixa eu trazer só mais uma pergunta. A Daiane está grávida aos 40. Parabéns, Daiane. Não teve dificuldades. Ela é negra. É por causa disso? Tem alguma coisa relacionada? Não, provavelmente não, mas parabéns para ela, primeiramente, né? Provavelmente era planejado, pelo que eu tô vendo. Mas é uma coisa muito boa, mas se a gente comparar com a maioria das mulheres, engravidar aos 40 é mais difícil. Então, às vezes a gente ouve falar, então, ela engravidou com 40, eu vou deixar, com 40 eu resolvo e engravido. Não vai ser tão fácil se a gente for ver estatisticamente. Exato. Claro que tem várias mulheres que engravidam com 40, 41, 42. Mas não deixem aos 40 se vocês já pretendem engravidar. Vamos voltar a falar sobre esse assunto? Posso te fazer Várias um convite? dúvidas, né? Muitas dúvidas. Eu separo as dúvidas aqui para a gente poder voltar a esse assunto. Pode ser? Claro, pode sim. Então tá, a gente vai combinar. Essa é a Ana Luísa Saramago, ginecologista, falando tão bem aqui sobre infertilidade feminina, nos esclarecendo. Pode deixar que a gente vai trazê-la novamente, tá bom? Obrigada, viu? Imagina, boa semana para você, Ana. Ana. Para você também. Obrigada.